A senadora Damares Alves subiu à tribuna e revelou que até agora se manteve em silêncio com medo de prejudicar pessoas que estão sendo injustamente investigadas. Ela disse: "Eu ocupo a tribuna nesta tarde para começar a quebrar um silêncio. Desde janeiro como senadora eleita e em fevereiro depois já como senadora empossada, eu sou orientada a ficar quieta. Fique em silêncio, senadora. Fique em silêncio para a senhora não complicar mais a vida das pessoas que estão sendo investigadas. Fique em silêncio para a senhora não causar mais problemas ao povo da direita que foi preso, que está sendo investigado, que está sendo perseguido." Damares disse: "Mas não dá mais para ficar em silêncio. E eu não fiquei em silêncio porque eu tenho medo. Não, eu não tenho medo. Eu fiquei em silêncio exatamente para não prejudicar e não atrapalhar e não tensionar nenhum processo de investigação." A senadora mencionou as prisões do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, além de coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal. Ela disse: "Mesmo que você seja de direita, de esquerda, não tenha posicionamento político, eu preciso chamar a atenção do Brasil, porque tem uma coisa muito grave acontecendo hoje no Brasil. O homem que enfrentou o crime organizado está na papuda." Damares lembrou: "Eu quero saber como é que se estão dando essas prisões no Brasil inteiro, com crianças dentro de casa. Eu sou sim defensora da infância. E a criança saber que o pai está indo para a cadeia. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo no Brasil e aqui não é uma disputa política. Eu não estou falando de política, eu estou falando de violação de direitos no Brasil jamais vista na história." A senadora mencionou as operações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama e disse: "Porque não é só destruir o bolsonarismo, é machucar a alma do pai e da mãe." Damares concluiu dizendo que Deus proteja as crianças dos que estão presos e que a Suprema Corte do Brasil pense nas crianças na hora de emitir uma ordem de prisão ou um mandado. Direitos de crianças estão sendo violados. Esse capítulo negro da história vai estar escrito, o mundo inteiro está olhando para cá. Em nome de vingança, estão machucando crianças no meu país. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país há anos, com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privaram as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento para prover atividades para os filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovidos pela velha imprensa. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares
inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, obrigada. Eu ocupo a tribuna nessa tarde para começar a quebrar um silêncio. Desde janeiro, como senadora eleita, fevereiro, depois já de senadora empossada, eu sou orientada a ficar quieta. Fique em silêncio, senadora. Fique em silêncio para a senhora não complicar mais a vida das pessoas que estão sendo investigadas. Fique em silêncio para a senhora não mais causar problemas ao povo da direita que foi preso, que está sendo investigado, que está sendo perseguido. Mas não dá mais para ficar em silêncio. E eu não fiquei em silêncio, presidente, porque eu tenho medo. Não tenho medo. Eu fiquei em silêncio exatamente para não prejudicar e não atrapalhar e não tensionar nenhum processo de investigação. Eu fiquei em silêncio quando o Silvinei foi preso. O nosso ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, recordista em apreensão no país, em apreensão de drogas. Mas eu não posso mais ficar em silêncio quando eu leio aqui no jornal que não foi permitido a ele ser transferido para o batalhão da Polícia Militar. Sabe aonde Silvinei está preso, gente? Na Papuda. Ô Brasil, o homem que mais apreendeu nos últimos anos no Brasil está na Papuda. Sabe quem está na Papuda também, Brasil? Marcola. Coincidência? Coisa absurda. Drástica coincidência do destino. Líder de facção criminosa na Papuda e o homem que enfrentou facções criminosas na Papuda. O que está acontecendo com o Brasil, presidente? Gente, mesmo que você seja de direita, de esquerda, não tenha posicionamento político, eu preciso chamar a atenção do Brasil que tem uma coisa muito grave acontecendo hoje no Brasil. O homem que enfrentou o crime organizado está na Papuda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí a Suprema Corte está lá agora parada, decidindo a legalização da... Gente, uma outra trágica coincidência. A Suprema Corte, que prende o homem que mais enfrentou o narcotráfico, está liberando o porte em 4 votos a favor. O líder da facção na Papuda. Tem alguma coisa de errada no Brasil. E nós vamos precisar estar atentos a isso. Anderson Silva, ministro da Justiça, preso. Está em casa, mas está com tornozeleira. O homem que mais colocou na cadeia nos últimos anos. E o Silvinei nos ajudou muito na Operação Luz da Infância também, colocando... Os 2 homens que mais enfrentaram o crime organizado, preso. E por que Silvinei está preso? Indício de ter
influenciado numa eleição. Indício. Um homem que prendeu traficantes e que prendeu líderes de facções está preso por um indício. Anderson preso porque encontraram um papel na casa dele. Que inversão de valores. Aí eu sou surpreendida com aquele Misael lá de São Paulo, a namorada, indo para casa hoje, solto. Bandido sendo solto. Eu tenho sido surpreendida todo dia nos noticiários chegando na delegacia com 2.000 vídeos de indo para casa. Anderson preso. Silvinei preso. Aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? E aqui eu quero trazer um detalhe que ninguém está pensando. A semana passada nós tivemos 5 comandantes, coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal presos. E eu quero lembrar vocês que eles estão presos e a prisão deles foi feita em casa e tinha crianças em casa. São pais. Sabe o que é, presidente? Um filho de um policial, de um coronel que enfrentou bandidos, que enfrentou o crime e que chega em casa todo dia falando: papai prendeu mais um, papai prendeu, papai cumpriu a justiça. Aí o filhinho acorda às 6 da manhã. Eu quero saber como é que estão se dando essas prisões no Brasil inteiro, com crianças dentro de casa. Eu sou, sim, defensora da infância. E a criança saber que o pai está indo para a cadeia. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo no Brasil. E aqui não é uma disputa política, e eu não estou falando de política, eu estou falando de violação de direitos no Brasil, jamais visto na história. Na nossa nação, a maior pena que pode ser aplicada a uma pessoa é a restrição de liberdade. Os nossos coronéis da Polícia Militar do DF já receberam a maior pena. Eles estão com restrição de liberdade. Isso quer dizer que se tivesse forca no Brasil, já teriam sido. Se tivesse pena de morte, já teriam sido. Nós estamos diante de uma tragédia na nação. Homens que combateram o crime, presos por indícios de terem tentado orquestrado um golpe militar, um golpe de Estado no Brasil. Atenção, nação brasileira, até onde isso tudo vai? Eu citei há pouco tempo aqui no plenário que as coisas estão tão estranhas no Brasil que crianças estão sendo vítimas desse processo todo. Quando eu citei aqui, senador Marcos Pontes, há pouco instante, que o Conselho Tutelar foi na casa da Michele. O Conselho Tutelar foi na casa do ex-presidente da República. E tinha uma menina dentro de casa, amada por aqueles pais, e o senhor trabalhou com ele, sabe o quanto ele ama e quanto Michele ama a Laurinha. Eles protegem a menina, eles blindam aquela menina de tudo. O Conselho Tutelar está na portaria, quer falar com os pais. A menina ouviu. O que eles queriam? Carteira de vacina, saber se a menina estava matriculada, saber se a menina estava bem, porque não é só destruir o bolsonarismo, é machucar a alma do pai e da mãe. Só que quando eles machucam a alma do pai e da mãe, a vingança e o ódio é tão grande que eles querem machucar Bolsonaro e Michele, mas esquece que estão machucando aquela menina. Quando eles querem prender coronéis da PM no Brasil, eles esquecem que estão machucando as crianças, filhas dos coronéis. Eles esqueceram que machucaram por meses as filhas do ministro Anderson, que não teve acesso às crianças. Coronel Naime, meses preso, sem ter acesso aos filhos. Tem alguma coisa errada acontecendo no Brasil. E quem está falando aqui é uma senadora mãe, uma senadora que cuida de crianças há anos e que nesse processo todo, atenção Brasil, não estão pensando nos filhos dos investigados, não estão pensando nas crianças envolvidas nesse processo. Para a Suprema Corte, para ministros, pelo menos um pouco de humanidade nesse processo todo. Deixem as crianças em paz. Os filhos dos nossos policiais militares não estão dormindo, porque o pai está preso lá onde tem bandidos. A família de Silvinei não dorme, porque Silvinei está na Papuda, onde está o crime organizado. Anderson está preso. Inversão de valores no Brasil. E aqui vai um recado para a nossa OAB. Essa semana nós tivemos celulares de advogados sendo apreendidos. Senador Chives, eu sou advogada. O sigilo entre o advogado e o cliente tem que ser mantido. Na hora que você pega o telefone de um advogado,
Você está expondo o sigilo de advogados e clientes. E ele não só tem Bolsonaro como cliente, ele tem um monte de cliente. Prerrogativas de advogados sendo afrontadas no Brasil. Escritórios de advogados sendo invadidos no Brasil. Cadê você, OAB? Cadê essa instituição que a gente acreditava tanto? Prerrogativas sendo violadas, crianças tendo direito violado, família sendo destruída. Tudo por quê? Indícios de crime. E enquanto isso, bandidos desfilando nas ruas do Brasil. Essa fase tem que passar, senador Marcos Pontes. Esse momento ruim tem que passar. E eu encerro aqui a minha fala, dizendo que a Polícia Militar do Distrito Federal é a melhor polícia militar do Brasil. E aqui eu faço uma homenagem a todos eles que estão presos. E faço uma homenagem a toda a tropa. Eu quero que o senhor imagine, senador Steve, como é que está a autoestima da nossa tropa aqui no DF. Como é que os nossos policiais militares estão aqui no DF? Mas deixa eu dizer para eles, vocês são heróis, vocês são os melhores do mundo. Nós estamos de olho em tudo que está acontecendo. Que Deus abençoe a Polícia Militar do Distrito Federal. Que Deus abençoe a família dos policiais e dos coronéis que estão presos. Que Deus abençoe o Coronel Naime. Que Deus abençoe sua família. Que Deus proteja as crianças dos que estão presos. E que a Suprema Corte do Brasil pense nas crianças na hora de emitir uma ordem de prisão ou um mandato. Direitos de crianças estão sendo violados. E esse capítulo negro da história vai estar escrito. O mundo inteiro está olhando para cá. Em nome de vingança, estão machucando crianças no meu país. Que Deus abençoe minha nação.